6. Buscar ajuda profissional. O indivíduo saudável e forte é aquele que pede ajuda quando precisa. Quer ele tenha um abscesso no joelho ou na alma. Rona Barrett. Dita por uma senhora estadunidense, presidente de uma fundação, que tem o nome dela, que cuida de idosos necessitados. Essa frase aparentemente não tem muita importância ou pode até passar despercebida por muitas pessoas. Para mim, no entanto, embora pareça simples, ela traz uma reflexão muito importante, verdadeira e necessária. Se buscamos ajuda quando sentimos uma dor física, e muitas vezes visível, por que não fazemos o mesmo no caso de um problema psíquico, uma dor que não vemos, mas sentimos? Como já vimos, o autoconhecimento é primordial. E tão importante quanto identificar o problema é saber onde acessar a ajuda especializada. Não é simples. Os transtornos assumem diversas formas, podem desencadear outros transtornos, e o processo de diagnóstico e tratamento é complexo. Não dá, por exemplo, para colocar tudo somente na conta do estresse. É claro que ele é importante fator desencadeador de doenças psiquiátricas, mas não é o único. Lembra-se do caso de Ricardo Fonseca, que nos deu o depoimento sobre estresse por causa do trabalho? Pois então, ele nos contou como começou sua busca por uma saída para o seu caso. Com o apoio incondicional de minha família, comecei a traçar uma nova rota para minha vida. Reduzi minha carga de trabalho, aprendi a delegar tarefas e a confiar mais na equipe que tinha ao meu lado. Também passei a praticar meditação e exercícios físicos regularmente, o que me ajudou a encontrar momentos de paz e a recarregar minhas energias. Mas a ajuda de um psicólogo, com quem pude compartilhar minhas angústias e inseguranças relacionadas ao trabalho, foi o que me permitiu desenvolver uma melhor inteligência emocional e encontrar maneiras saudáveis de lidar com as pressões do ambiente corporativo. Hoje, sou grato por aquela crise de estresse que, apesar de assustadora, foi o ponto de virada em minha vida. Aprendi que minha saúde e felicidade devem sempre estar em primeiro lugar, e que não há conquista profissional que justifique sacrificar meu bem-estar e o da minha família. Outro depoimento importante sobre o tratamento de um transtorno aparentemente comum é o de Tânia Regina Vieira, que sofria de insônia. Veja o percurso dela. Diante do meu problema, um médico me oferecia calmantes, e durante um período me fizeram bem, porque me permitiram dormir um pouco mais, o que me parecia um luxo. Mas com o passar do tempo, os remédios foram perdendo o efeito, e voltei às minhas noites olhando para o teto, o que me levou até mesmo a abdicar da minha cama de casal, passando a dormir em camas separadas, eu e meu marido. Ao me aposentar há 1 ano e meio, comecei a buscar soluções profundas para o meu problema, e um amigo me recomendou um profissional médico especialista do sono. Com ele, aprendi a reverenciar uma coisa que se chama higiene do sono. A higiene do sono consiste em adotar costumes benéficos para nosso descanso. Deitar-se e levantar sempre na mesma hora. Não ficar até muito tarde na frente da televisão ou do celular. Jantar com leveza 2 horas antes de deitar. Reduzir o consumo de cafeína. Praticar técnicas de relaxamento como yoga. Exercitar a memória. Parece muito complicado? Eu, desde que sigo essas normas, estou dormindo melhor e como nunca. No meu caso, em particular, a insônia se devia à minha incapacidade de me adaptar à mudança de turno no trabalho. Mas agora sei que a causa da insônia é diferente em cada pessoa. De fato, quase sempre a insônia vem acompanhada de alguma mudança brusca ou alguma preocupação em nosso dia a dia. Há quem necessite de outros tipos de tratamento médico ou psicológico específico, mas, no meu caso, minhas mudanças de hábito foram suficientes, e ajuda médica e profissional para isso foi fundamental. Sem dúvida, quanto mais cedo se tem o diagnóstico e se encontra a ajuda profissional, melhores resultados e mais qualidade de vida poderão ser alcançados. Entretanto, nem sempre é assim. Recentemente ficamos sabendo do caso da atriz Letícia Sabatella, que, aos 52 anos, foi diagnosticada com autismo leve. Mesmo tendo sido diagnosticada tardiamente, a atriz se disse aliviada. O diagnóstico traz alívio para quem passa a vida se achando diferente e incompreendida, afirmou.
A dificuldade em diagnosticar passa pela falta de acesso a consultas médicas e também aí acaba afetando mais severamente determinados segmentos. E se há dificuldades em diagnosticar, há igualmente para o tratamento. Um levantamento realizado com 2,5 mil crianças, com idades entre 6 e 12 anos, de escolas públicas de Porto Alegre e São Paulo, apontou que 652 foram diagnosticadas com pelo menos um tipo de transtorno mental: ansiedade, déficit de atenção, fobias, hiperatividade, etc. Dessas, 80% não recebe nenhum tipo de tratamento médico ou psicológico. O recorte por etnia aponta que crianças mestiças têm maior tendência de não ter acesso ao tratamento médico, 87,8%, em comparação com brancas, 77,4%, e negras, 86%. Além das dificuldades de acesso, a população mais carente ainda enfrenta o tabu em torno das doenças psicológicas, sobretudo em razão da falta de conhecimento. A visão da depressão como frescura ainda é algo bem presente na vida de muitas pessoas que sofrem com a doença e com o preconceito, muitas vezes levando-as a adiar a busca por ajuda profissional. Quase no caminho inverso ao do tabu, mas igualmente prejudicial ao diagnóstico e ao tratamento, está o que podemos chamar de banalização. Valéria Barbieri, professora do Departamento de Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, FFCLRP, da USP, alerta que encarar as experiências próprias ou de outras pessoas que enfrentam doenças mentais como algo comum e trivial equivale a minimizar a gravidade desses transtornos. Um exemplo corriqueiro disso é quando alguém que está momentaneamente triste afirma estar com depressão. Essas situações, segundo a professora, alimentam a falta de conhecimento e o preconceito em relação aos distúrbios mentais. Valéria explica que a banalização dos transtornos mentais é uma forma que a população encontra de incorporar o conhecimento produzido sobre o assunto. Embora o acesso à informação sobre o tema seja benéfico, há o perigo de se esvaziar o significado do diagnóstico dos transtornos. Avalia a professora ao apontar o lado negativo de tornar banal esse conhecimento. Falta de autoconhecimento, dificuldade de acesso, tabu e banalização são apenas alguns obstáculos que atrasam o diagnóstico, dificultam o tratamento e aprisionam milhares e milhares de pessoas no sofrimento, adiando a chance de uma vida diferente. Essa foi exatamente a situação vivenciada por João e Morena, cujas histórias compartilho aqui com você. O nome de ambos é fictício, mas seus relatos são bastante reais. João tem 40 anos, é bancário e tinha sido promovido havia cerca de 3 anos para uma nova posição de gestão de equipe com uma carga pesada de cobranças. Com um perfil perfeccionista, ansioso, obsessivo e com pouco suporte da empresa, João sofria demais com as cobranças e sentia-se frustrado com o trabalho. Com o tempo, a frustração gerou desânimo e ansiedade, e João começou a desenvolver o que os psiquiatras chamam de ansiedade antecipatória, ou seja, sentia receio de ir para o trabalho. Sim, bastava aparecer qualquer estímulo relacionado ao trabalho que João passava mal. A situação foi se agravando, ele começou a ter insônia e não conseguia pegar no sono pensando na empresa, no trabalho, na pressão. Para diminuir a ansiedade, relaxar e tentar dormir, João recorreu ao álcool, o que gerou dependência da bebida e, consequentemente, prejuízo de concentração, falta de energia, desânimo. Um dia, em pleno ambiente de trabalho, diante de toda a equipe, João começou a suar, teve taquicardia, sensação de desmaio e achou que estivesse infartando ou tendo um AVC. Pediu ajuda, e os colegas levaram-no para um hospital. Foi somente então que, orientado pela empresa, foi procurar ajuda profissional. O que João viveu não é diferente do que ocorre com muitos homens. Em meio a uma cultura machista, que prega que homens não demonstram fraquezas, não choram e dão conta de tudo, eles tendem a se tratar menos e a serem mais vítimas de suicídio. Segundo a OMS, 78% dos casos de autoextermínio em 2019 tiveram homens como vítimas. João foi finalmente diagnosticado com transtorno de adaptação, com sintomas ansiosos relacionados ao trabalho. Em outras palavras, síndrome de burnout. Com a psicoterapia semanal, da linha comportamental e a medicação ansiolítica,
que o protegeu um pouco de sentir esse excesso de ansiedade do meio, João teve uma melhora muito importante. Ele foi readaptado, retornou à empresa em outra área e conseguiu se desenvolver muito bem com esse suporte psicológico e psiquiátrico. Nosso outro relato é o de Morena, 35 anos, cantora e atriz. Morena sofreu a vida toda, enfrentando desde criança dificuldades na escola com a falta de concentração e foco. Ela não sabia identificar o que era prioridade nas tarefas. Então, se confundia e sempre ficava de recuperação, acabando o ensino médio por meio de um curso supletivo. E o pior, era considerada uma pessoa preguiçosa, sempre comparada com os outros, e não tinha apoio da família. Muito julgada, acabou desenvolvendo uma autoestima muito baixa. Muito criativa e com facilidade para a música, ela se dedicou a cantar e atuar, chegando a participar de grupos musicais e teatrais. No entanto, mesmo na área da arte de que ela tanto gostava, nunca conseguiu concluir o ensino superior. Morena continuava com muita dificuldade de planejamento, começar e conseguir terminar alguma coisa. A vida da atriz começou a mudar quando outro ator entrou em cena. Seu filho, Cauã, aos 6 anos. Acompanhando o filho em visitas ao psiquiatra infantil, Morena recebeu o diagnóstico. Seu filho tem do transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, TDAH. E à medida que o médico relatava os principais sintomas, ela ia se identificando. Morena só descobriu o que de fato tinha quando prestou atenção ao filho. Para si própria, ela tinha incorporado e assumido a ideia de que era incompetente e nunca conseguiria ser alguém na vida. Diagnosticada, fez um tratamento com psiquiatra, utilizando medicações voltadas para o déficit de atenção. Com grande melhora de foco e de organização, começou um curso de design e já faz planos para o futuro. E o mais importante, aprendeu a se aceitar e foi melhorando a autoestima. Ao entender que tinha uma doença de neurodesenvolvimento que não havia sido diagnosticada, percebeu que aquele perfil comportamental antigo não era dela. E, com o tratamento e o passar dos dias, aprendeu a diferenciar quem era ela e o que era a doença. Quando começou a se tratar, a única tristeza que Morena tinha era pensar por que não havia sido diagnosticada antes. Ficava pensando em tudo o que ela podia ter sido, tudo o que ela poderia ter realizado, quem até mesmo ela poderia ter sido, se tivesse sido diagnosticada e feito o tratamento mais cedo. Aos poucos, porém, entendeu que o importante é o presente e o daqui para a frente. E agora, diagnosticada e tratada, Morena sabe que tem muito para conquistar. Poderia continuar citando outros tantos exemplos de tratamento com ajuda profissional aqui, mas penso que o melhor para conduzir a nossa conversa será dividir com você minha pesquisa sobre os cuidados que devemos ter com nosso corpo, com nossa mente e com nossa espiritualidade, sem nos esquecermos de que é essencial também ter uma rede de apoio. Sigamos em frente.